Olá, sejam bem-vindos ao bate-papo de hoje no Câmara Rio Entrevista, que tem o orgulho de estar com um dos maiores nomes da musicoterapia no Brasil e no exterior, Dr. Gustavo Gatino, que atua em várias frentes. É professor, escritor, palestrante e sempre com muita excelência e compromisso com a saúde e o bem-estar. Gustavo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Já já a gente conversa. Já deu para perceber o extenso currículo, do Dr. Gustavo Gatino, mas antes de começar a conversa, vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória do entrevistado de hoje. Gustavo Gatino é uma referência no uso da música como ferramenta terapêutica e educativa no Brasil e no exterior. Sua trajetória é reconhecida pela excelência, inovação e compromisso com a saúde e o bem-estar. Doutor em saúde da criança e do adolescente, mestre e licenciado em musicoterapia, ele ainda é professor e investigador na Dinamarca e em Portugal. No Brasil, ampliou a atuação para a formação de profissionais e a realização de palestras, workshops e atividades interativas. Gustavo Gatino também constrói pontes entre a ciência, a arte e o cuidado. Dedicado à produção de conhecimento científico, é autor de diversos livros e artigos acadêmicos, através dos quais tem promovido o impacto da música na saúde, no desenvolvimento humano, na reabilitação psicossocial e na melhoria de qualidade de vida, além da educação inclusiva. Gustavo, a gente já viu aí que você é um inquieto nato, um imparável. E me diz o que você está fazendo hoje no Brasil e também lá fora. Hoje, nesse momento, eu tenho alguns projetos no Brasil em relação à formação de musicoterapeutas, principalmente a formação avançada, para quem já tem a formação em musicoterapia e precisa de mais recursos para a sua prática. Então, principalmente auxiliar o profissional a utilizar melhor os instrumentos musicais, a saber fazer a documentação, ou seja, escrever um bom relatório, escrever, por exemplo, como você faz uma avaliação dentro de uma escala em musicoterapia, e também a participação hoje em congressos, tanto na parte de palestras como na parte de formação básica, como compor uma música, como improvisar com um instrumento, especificamente para a formação do musicoterapeuta. Agora, Gustavo, a sua versatilidade contribui para fazer de você um dos profissionais mais completos, quando o assunto é musicoterapia. Em que momento isso acontece na sua vida? A musicoterapia entra na sua carreira? É interessante que, já ali pelos 6, 7 anos, a minha avó materna já tinha visto, olha, esse menino, acho que tem aí uma cabeça com muitas ideias, e só depois em adulta que foi descobrir a superdotação. E isso fez com que logo eu tivesse muito interesse por música, por instrumentos musicais, e que eu já tinha desde pequeno essa coisa de que a música talvez poderia ajudar os outros. Mas eu não tinha a mínima ideia que a musicoterapia existia. Eu queria, quando era pequeno, ser médico, ou queria ser cantor. Então, de certa forma, a musicoterapia juntou as duas coisas. Lá pelos 10 anos, tinha do lado da casa do vizinho, tinha uma banda de baile lá em Porto Alegre, tocava músicas de carnaval, e aí eu comecei a me interessar por tocar, fazer música. Só que aí eu via que eu gostava de tocar, mas eu não queria nem ser professor de música e também não queria ser músico da noite. Aí um dia estava eu lá jogando videogame em casa e veio minha mãe com um folder olha filho, acho que você devia fazer musicoterapia. Não tinha noção do que era realmente aquilo. Ela disse, olha, não é aula de música, não é simplesmente aprender o instrumento, é fazer música para o bem-estar dos outros. Nossa, que interessante. Então, fiz a matrícula e me formei na primeira turma de graduação lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, nas faculdades Este. Desde então que eu entrei no programa, eu comecei a me interessar, mas eu ainda tinha dúvida se aquela era mesmo a minha profissão. Até que em 2004 eu vou para o Uruguai e assisto um musicoterapeuta trabalhando com um menino autista cego. Desde aquele dia eu decidi, essa é a minha profissão para o resto da vida. A partir dali de 2004 até hoje, 2025, acho que eu nunca fiquei um ano da minha vida sem ir a um congresso ou um evento de musicoterapia. Agora, as abordagens da musicoterapia, elas acontecem em ambientes diferentes e também elas são voltadas para públicos variados? Sim, é como na psicoterapia ou na fonoterapia que você tem diferentes públicos e para cada público você tem uma forma de atuar.
A mais conhecida no Brasil, com certeza, é a musicoterapia no contexto da neurodiversidade, que é o trabalho do autismo, que visa principalmente comunicação, interação social. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, quem trabalha em empresas para facilitar a relação de grupo, dinâmicas de grupo, team building, que as pessoas dizem. Mas eu também posso ir para a área hospitalar. Aliás, tem muita gente aqui no Rio de Janeiro que realiza um trabalho muito bonito em cuidados paliativos, que é para ajudar a pessoa no fim da vida. O próprio município do Rio de Janeiro tem uma tradição muito forte de musicoterapia e saúde mental. Aliás, aqui tem até blocos de carnaval específicos organizados por musicoterapeutas, facilitando esse trabalho comunitário das pessoas dentro do contexto da saúde mental para poder trabalhar e atuar especificamente nessa área. Tem várias, musicoterapia para gestantes, musicoterapia no contexto familiar, ou seja, trabalhando o vínculo familiar de toda a família ou apenas de um casal. Então a musicoterapia ela aparece em diversas áreas. Gustavo, até pegando o gancho desse protagonismo, né, do Rio de Janeiro, falando de musicoterapia, a gente está num lugar muito especial, né? A gente está no Conservatório Brasileiro de Música, onde tudo realmente começou. A partir de um trabalho de uma colega chamada Cecília Conde, que tinha um trabalho muito importante de educação musical especial, ou seja, o trabalho de educação musical para crianças com deficiência intelectual, autismo. A partir desse trabalho que aconteceu, a musicoterapia começou a aparecer a partir de convites de profissionais de fora, como Rolando Benes ou Jolette Alvin, para a vivência no conservatório, até que surge em 1972 a ideia da graduação em musicoterapia, que era uma graduação de 3 anos, que formou a sua primeira turma em 1975, turma essa que completou esse ano 50 anos de formado, tendo muitos dos seus profissionais ainda vivos, ainda dando palestras, como a minha grande querida colega doutora Lia Regiane Mendes Barcelos, que é a musicoterapeuta com certeza mais conhecida de toda a história do Brasil. Bacana mesmo. Agora, Gustavo, para deixar assim bem claro para quem está nos assistindo, qual o objetivo ou quais os objetivos da musicoterapia para além da saúde? Tem a questão das conexões, dos vínculos sociais também? Eu posso dizer que a grande palavra associada à musicoterapia é a palavra ajuda. O objetivo do musicoterapeuta é ajudar o paciente em algo que pode sim estar vinculado a algo da saúde, mas também pode estar vinculado à interação social, expressão do sujeito, melhora da qualidade de vida em geral, o desenvolvimento de habilidades cognitivas ou acadêmicas, como inteligência, percepção, entre outras coisas. Então, a gente pode dizer que sim, a musicoterapia ela faz parte da área da saúde, porém o grande conceito-chave aqui é a palavra ajuda, porque a gente pode utilizar essa ajuda para muitas outras áreas, não só na área da saúde, mas pensando em cognição, desenvolvimento, a parte social, emocional, entre outras. E doutor, ao longo da sua carreira, você pode trazer algum exemplo de algo extraordinário, resultado da musicoterapia? Eu acho que uma das coisas mais extraordinárias que eu pude ver foi conseguir ver um paciente dentro do contexto do autismo começar a verbalizar e dizer as suas primeiras palavras através do canto. Porque o que acontece? O canto e a fala não estão no mesmo lugar no nosso cérebro. Então, quando a gente começa a cantar, a gente começa a ativar exatamente uma conexão entre diferentes áreas que eu consigo acessar a parte da fala. Então, quando a gente consegue vivenciar algo desse tipo, é realmente um grande ganho e uma grande satisfação, que é o que faz realmente a pessoa acordar todos os dias e querer continuar nessa profissão. Ela não é uma profissão fácil, porque nem todos os dias a gente tem resultados como esse, mas cada vez que aparecem esses momentos surpreendentes, significantes, extraordinários, é o que alimenta o musicoterapeuta para a sua prática diária. E Gustavo, a gente pode dizer então que a musicoterapia é uma linguagem universal? Linguagem, talvez não, porque linguagem eu precisaria daquilo que a gente chama de significado, significante, né? Ou seja, a palavra teria um sentido. Eu não tenho como associar cada nota musical a uma palavra, um sentido, um significado de algo. Eu posso sim dizer que a musicoterapia é uma terapia que, através da música, visa oferecer algo como uma comunicação universal. A comunicação através da música, essa sim. Ela é universal não porque todas as pessoas vão entender a mesma coisa, mas como a musicoterapia tem na sua comunicação uma natureza polissêmica de múltiplos sentidos,
cada pessoa vai poder interpretar da sua maneira, ainda que a comunicação seja sempre a mesma, que é feita através dos parâmetros musicais. Gustavo, a gente percebe aí que a musicoterapia tem muitos poderes, né? E de que forma eles acontecem, eles influenciam no campo emocional, sentimental, nos ambientes diversos, o corporativo, o comunitário, nos grupos? Começando pela parte emocional, a musicoterapia ela auxilia muito a dar uma sustentação emocional para o indivíduo, para ele saber lidar com as situações do dia a dia e para entender a sua própria história. Então, o que vai se fazer na musicoterapia? Vai cantar sobre a história da pessoa? Vai se compor sobre a história da pessoa? Também, o que a gente visa é que a musicoterapia seja um espaço para que o indivíduo possa falar sobre a sua narrativa, sobre a sua própria história e dar um novo contexto, um novo entendimento sobre isso. Então, assim como na psicoterapia eu poderia falar sobre os meus problemas e tentar ressignificar, na musicoterapia eu posso escrever textos, canções sobre esses problemas. Eu posso, por exemplo, a gente vai tocar aqui, cada um vai pegar um instrumento e eu vou dizer, olha, a gente vai ressignificar um momento da sua vida que foi o casamento, que foi a separação, que foi o momento da adolescência, e eu posso também pedir especificamente para você. Vamos pegar o piano que está aqui e eu vou pedir para você expressar do que você entende, como que seria a expressão da raiva aqui, como que seria a expressão da alegria. Então essa parte emocional ela é muito importante para nós. E pegando o segundo ponto, a parte social e comunitária, a musicoterapia ela é muito importante para juntar as pessoas através de algo em comum que é a música. Então a música ela proporciona um contexto que facilita as relações sociais. E por isso que ela está cada vez mais presente em empresas. Por exemplo, a Universidade Federal de Goiás hoje já tem um projeto de que o musicoterapeuta ele atua dentro do processo seletivo para a contratação de novos profissionais. Porque através da música, pela linguagem não verbal, eu consigo ver especificamente aquele que tem um perfil mais de líder, aquele que tem um perfil mais de submisso, aquele que tem um perfil mais de colaborador, porque quando a gente toca, a gente faz música, a gente normalmente desativa essa parte central aqui e a gente tende a mostrar comportamentos mais instintivos e não tão racionais. E aí eu consigo realmente conhecer a pessoa como ela é. Já, Gustavo, a gente conversa um pouquinho mais. Tem uma rápida pausa, na volta tem mais da trajetória do Dr. Gustavo Gatino, não saia daí. Voltamos com a segunda parte do Câmara Rio, entrevista que hoje tem a honra de conversar com uma referência em musicoterapia no Brasil e no exterior, Dr. Gustavo Gatino. Antes de encerrar o primeiro bloco, eu te perguntei sobre os poderes da música, né? Agora eu quero saber como a musicoterapia ela impacta na reabilitação psicossocial, na educação inclusiva. Eu sei que a gente já conversou, mas de que forma esse impacto, de que forma isso muda a vida dessas pessoas? A musicoterapia ela tem um papel fundamental naquilo que a gente considera a inclusão, representatividade e também, com certeza, o acolhimento das minorias, porque ela dá voz a essas pessoas através de um tipo de comunicação que não aparece tanto em outras áreas. Eu posso, às vezes, não conseguir falar, mas eu consigo tocar e eu consigo vocalizar algo. Então eu consigo participar e ter uma experiência de êxito dentro de um contexto social. Eu posso muitas vezes não fazer parte de nenhum grupo dentro da sociedade, mas talvez dentro do espaço onde se faça música, eu posso até ter um protagonismo. Então a musicoterapia ela tem atuado muito nos últimos 10, 15 anos em relação a dar protagonismo no contexto da inclusão. E um exemplo muito interessante são os musicais que são feitos no Brasil dentro do contexto da inclusão. Então participam músicos, familiares, musicoterapeutas, pessoas dentro desse contexto neurodivergente que eu posso incluir autistas, pessoas com deficiência intelectual, entre outros, e todos tocando a mesma música, todos participando da mesma atividade. Então, de todas as áreas da musicoterapia, eu acho que hoje a musicoterapia, nesse contexto de inclusão e justiça social, é o que com certeza tem mais propensão a crescer no futuro por dar espaço a quem não tem voz ou não teve, que agora começa a ter esse espaço. Então, normalmente quem trabalha nessa área acaba escutando muito essa frase. Pela primeira vez,
aquele indivíduo conseguiu expressar o seu desejo e não foi o outro que fez a escolha por ele. Sensacional. E Gustavo, o que ainda falta, e a gente não está falando aqui só de conhecimento, mas de políticas públicas para fortalecer a musicoterapia no Brasil hoje? Eu acho que é fundamental que tanto dentro da esfera municipal, estadual e nacional nós tenhamos programas grandes para realização de concursos e contratações de musicoterapeutas. Então a gente precisa cada vez mais dos musicoterapeutas atuando no SUAS, no SUS, que os musicoterapeutas eles possam de alguma maneira também estar presentes no contexto educacional, dentro de escolas, ensino fundamental, médio, educação infantil, para que a gente consiga de alguma forma mostrar que a musicoterapia, apesar de ser uma área da saúde, ela atua muito na questão da prevenção e da promoção de saúde, não apenas na esfera do tratamento. Então esse trabalho de formiguinha, de convencendo os políticos, explicar para que serve, como funciona, ajuda muito, assim como aqui que a gente tem esse canhão de audiência e que chega a muitas pessoas, para que através do esclarecimento e de informações corretas, as pessoas também possam buscar a musicoterapia. Então não é necessariamente que o poder público ele precisa criar apenas os cargos fixos e ter os profissionais. Muitas vezes o poder público ele pode auxiliar, como a gente está aqui nesse espaço, a explicar o que é a profissão, explicar como que ela funciona e onde as pessoas podem encontrar esse profissional. Tudo começa na visibilidade também, né? Agora, Gustavo, qual é a principal diferença, ou quais as diferenças na prática da musicoterapia aqui no Brasil e lá fora? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma prática que ela é muito diversa, complexa e ao mesmo tempo autêntica. Por que diversa? Porque a gente tem musicoterapeutas atuando em muitas áreas, seja na parte de cuidados paliativos, trabalho em escolas, trabalho com casais, trabalho em hospitais, até na parte de auxílio na fertilização, casais estão buscando, né, por uma fertilização in vitro, já tem a participação do musicoterapeuta, então aqui a gente tem uma grande diversidade. O que a gente ainda, e é isso da parte do diverso, em relação ao complexo. A musicoterapia ela é complexa no Brasil porque ela tem uma prática clínica muito boa, mas também a parte de investigação no Brasil é muito forte. Dentro das nossas federais, inclusive a Federal do Rio de Janeiro, tem vários laboratórios atuando na parte de pesquisa em musicoterapia, então algo que acontece, que funciona muito bem. E também eu diria que complexa porque nós também oferecemos muitas formações e já temos hoje mestrados e doutorados com linhas de investigação em musicoterapia, então por isso que ela também é complexa. Eu poderia dizer que a grande diferença é que em outros países onde tem porque a gente teve a lei ano passado, a musicoterapia foi regulamentada ano passado, em abril de 2024. Então, quando a gente compara com países como o Reino Unido e a Áustria, que já tem a profissão regulamentada há muito tempo, o que falta e a diferença quando eu vejo esses outros países são padronizações em quem é um musicoterapeuta, qual que é a qualificação básica exigida, independente de ter o diploma para ser musicoterapeuta ou não, o que se espera desses profissionais que já no Reino Unido e na Áustria, isso funciona muito bem. Outra diferença também, em relação a outros países, até onde eu trabalho mesmo, na Dinamarca, é a área que está mais assim, em moda ou em, digamos assim, que toda a mídia ou as pessoas têm mais atenção. Enquanto que aqui é o autismo, que é, eu brinco assim, a menina dos olhos, que todo mundo quer trabalhar e saber mais na musicoterapia. Na Dinamarca, por exemplo, é a demência. Então, cada país ele vai ter, por conta das suas características sociodemográficas, climáticas, uma propensão a ter um interesse maior em áreas diferentes. Então, como, por exemplo, no Reino Unido, a parte de saúde mental é muito forte em geral. Na Noruega, a musicoterapia comunitária, o trabalho comunitário. Deixa eu ver o que mais. Depois, se a gente for pegar na Ásia, também a parte de musicoterapia relacionada a escolas, né, como é o caso da China, por exemplo. Então, o interessante da nossa profissão é que ela é realmente diversa e ela se molda ao contexto histórico, filosófico e, obviamente, de tudo que está acontecendo naquele país. Gustavo, muito obrigada por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, a sua sabedoria e, por favor, não pare. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
O Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Você pode rever essa conversa com o Dr. Gustavo Gatino ou assistir toda a programação no canal 10.3 da TV Aberta, ao vivo pelo YouTube, no @TV Câmara Rio, e também pode acessar a nossa TV pelo site tv.câmara.rio. Um super obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.